Opa, sejam bem-vindos a mais uma aula. Na última aula a gente encerrou falando que ia entrar agora no movimento uniforme, movimento circular uniforme, né? Então vamos lá. Movimento circular uniforme, abreviado aí pelo MCU, é todo movimento de trajetória circular em que a velocidade escalar ou linear, ou angular, é constante e diferente de zero. Assim como no movimento uniforme, a velocidade média é igual à velocidade escalar instantânea, tá? Então, em vez de trabalhar aqui com velocidade média, a gente pode trabalhar só com velocidade, já que tanto a média como a instantânea sempre vai ser a mesma, tá? Aqui a gente precisa definir período, representado pela letra T maiúscula, como um intervalo de tempo necessário para a partícula completar uma volta, tá? E frequência é a quantidade de rotações ou voltas que a partícula executa por unidade de tempo. Então, frequência é a quantidade de voltas n dividido pelo tempo necessário para realizar essas voltas. Então, digamos que ele dá 5 voltas em 2 minutos. Qual que é a frequência? 5 dividido por 2, que dá 2,5, ou seja, ele dá 2 voltas e meia por minuto. Então está aqui, ó, no movimento circular uniforme, para intervalos de tempos iguais, vai percorrer espaços iguais, espaços lineares, e espaços angulares iguais também, beleza? Então entende aí, ó, período, tempo para percorrer uma volta, para completar uma volta. Frequência, a quantidade de voltas por unidade de tempo. Perdão, a quantidade de voltas por unidade de tempo. Então, exemplo de frequência. Dá 180 voltas em meia hora, qual que é a frequência? 360 voltas por hora. 180 voltas em 30 minutos, são 6 voltas por minuto. 180 voltas em 1800 segundos, 0,1 voltas por segundo. Em geral, a frequência é medida em rotações por segundo, RPS, rotações por minuto, RPM. Se a unidade de frequência inclui o segundo, ela é denominada de Hertz, abreviada aí pelo H maiúsculo Z. Tá? Uma volta por segundo é uma rotação por segundo, que é igual a 1 Hertz, que pode ser representada aí 1 vezes o segundo elevado a menos 1. Tá? Esse sinal de menos 1 é porque o segundo está no denominador, beleza? Relação entre período e frequência. Atento, muito atento para isso aí, hein? Frequência foi definida, então, ó, pela quantidade de voltas, dividido pelo tempo necessário para completar essas voltas. O tempo para completar uma volta a gente chama de período. Então, a frequência por período é uma volta dividido pelo período, beleza? Logo, isolando aqui o período nessa equação, ó, o período é 1 dividido pela frequência. Um é o inverso do outro, tá? A relação entre período e frequência. Se você tem a frequência e quer encontrar o período, pega 1 e divide pela frequência. Se você tem o período e quer encontrar a frequência, pega 1 e divide pelo período. E ali também, 1 é igual a frequência vezes o período. Essas duas relações aqui que você precisa guardar, tá? Se bem que essa aqui é mais fácil, né? Uma curiosidade aí, ó. A Lua completa uma volta ao redor da Terra em aproximadamente 27 dias. Esse é o período de translação, tá? O movimento de translação da Lua. Nesse mesmo intervalo de tempo, ela também completa uma rotação em torno do seu próprio eixo. Esse é o período de rotação. Em virtude dessa igualdade dos períodos de translação e de rotação da Lua, ela nos mostra sempre a mesma face. A outra face da Lua, a face oculta, só foi conhecida com o advento da era espacial, que os satélites conseguirem observar o outro lado da Lua lá, né? Enfim, só uma curiosidadezinha. Função horária do espaço angular. Gente, tudo que tinha lá no movimento linear, a gente vai encontrar um equivalente aqui no movimento circular. Então, temos aí o esqueminha, ó. A velocidade ômega é φ, tá? A volta aqui, o espaço angular φ,
menos o espaço angular φ0 dividido por T menos T0. Se eu pego T0 igual a 0, isso dá ômega é igual a φ menos φ0, né? Organizando ali, ó, passei esse T para cá multiplicando e depois peguei o φ0 e passei para cá somando. Fica aí, ó, φ é igual a φ0 mais ômega t. Então, seu espaço angular é o seu espaço angular inicial mais a velocidade angular vezes o tempo. Se você lembrar disso daqui, lá no espaço linear, ó, basta você dividir todo mundo por R, que você encontra as equivalentes no espaço, no movimento angular, beleza? Ó, lembra, o φ é S sobre R, o φ0 é S0 sobre R. Velocidade angular é velocidade linear dividido por R. Velocidade angular no movimento circular uniforme. Olha só, como o movimento circular é uniforme, no movimento circular uniforme, cada volta leva exatamente o mesmo tempo. Então, se eu souber o tempo que é para dar uma volta, que é o período, eu encontro a velocidade angular. O ângulo ΔΦ de uma volta é 2π, tá? Uma volta completa tem 2π radianos, o ângulo dela. Qual é o tempo para executar uma volta completa? É o período, beleza? Então, se eu sei o período, para encontrar a velocidade angular, basta eu pegar 2π, que é o ângulo, e dividir pelo período. Se você lembrar que período é o inverso da frequência, ó, essa mesma conta aqui, hein? Isso aqui é igual a isso aqui. Eu só peguei o 2π, estou multiplicando por 1 sobre o período aqui, para você lembrar que isso aqui é a frequência. E assim a velocidade angular no movimento uniforme é dado por 2π vezes a frequência, tá? Então, se você tem o período, você encontra a velocidade angular, e se você tem o período também, você encontra a frequência. E daqui também dá para você encontrar a velocidade, né? Basta isolar aqui o F, né? Se eu tenho a velocidade angular e quero saber a frequência, é só pegar a velocidade angular e dividir por 2π. Bom, dando sequência aí, discopolia em rotação uniforme. Que a gente tem aqui, olha só, temos aqui dois pontos marcados aqui, ó, ponto A, ponto B, né? Então, eles estão girando aqui, essa polia está girando nesse sentido aqui. O espaço angular dos dois é sempre o mesmo. Então, a velocidade angular é sempre a mesma, correto? Beleza? Então, ó, a velocidade angular do ponto A é igual à velocidade angular do ponto B. O período do ponto A é o mesmo do ponto B. Então, olha só, quando ela gira, completa uma volta, os dois pontos completam a volta juntos. Então, eles percorreram 2π, que é o ângulo completo, né? No mesmo intervalo de tempo, no mesmo período. A frequência dos dois também é a mesma, já que o período é o mesmo e o espaço angular é o mesmo, né? Continuação, e agora olha só. Tem um ponto A aqui, que percorre esse pedacinho aqui nessa polia, no mesmo intervalo de tempo que aquele ponto B percorre ali, ó. Esse ΔS de A é igual ao ΔS de B. Então, ΔS de A é igual ao ΔS de B. Portanto, a velocidade linear aqui, ó, em qualquer ponto dessa correia, é o mesmo, né? Faz sentido isso aí, ó. A correia é uma só, não tem como eu ter um ponto que está na correia, se ela não deslizar, obviamente, que está nessa correia aqui, que vai ser mais rápido do que um ponto aqui. No entanto, se você observa que uma polia é muito maior do que a outra, tá? Essa daqui vai dar mais voltas do que essa para compensar esse ΔS ali, hein? Isso vamos descobrir da seguinte maneira, ó. A velocidade angular do A vezes o R de A é igual à velocidade angular do B, R de B. Porque olha aqui, ó, velocidade linear de A é igual a velocidade linear de B.
Quem é a velocidade linear de A? É a velocidade angular de A vezes o raio de A. Velocidade linear de B é a velocidade angular de B vezes R de B. E aí, se você compara, ó, R de A é menor do que R de B, então isso daqui, ó, vai dar menor do que esse cara daqui, beleza? Ok, ó. Perdão, isso daqui vai dar menor, não. A velocidade angular, para isso daqui se equilibrar, ó, tem que ser, a velocidade angular desse tem que ser maior do que a velocidade angular desse aqui, ó. Já que o R de B é maior do que o R de A, para os dois continuarem sendo iguais, isso aqui tem que ser compensado de alguma forma. Como é que compensa? O ômega B é menor do que o ômega A, beleza? Para os dois continuarem sendo iguais. Quem é a velocidade angular de A? É 2π vezes a frequência do A. Enquanto que a velocidade angular do B é 2π vezes a frequência do B. Eu tenho 2π dos dois lados. Temos então, ó, que a frequência de A vezes R de A é igual à frequência de B, R de B. E aqui vale o mesmo raciocínio, ó. Como R de A é menor do que R de B, a frequência do A tem que ser maior que a frequência do B para poder compensar isso daí. Aí é a mesma coisa lá, o que você precisa entender é o seguinte, ó. Observa aí como isso aqui é muito maior do que isso aqui, ó, tá? Mas o espaço percorrido aqui, ó, a partir desse ponto aqui, botamos um pontinho A aqui e um pontinho B. Esse tamanho aqui é exatamente o mesmo tamanho desse aqui. Linearmente eles percorrem o mesmo intervalo. Então, para compensar isso daí, o que que acontece? Esse cara aqui vai ter que dar mais voltas do que essa daqui. Exemplo. Uma motocicleta encontra-se em movimento em uma estrada asfaltada. Cada uma de suas rodas tem raio igual a 25 centímetros e gira com frequência de 10 Hz. Sabendo que as rodas não deslizam no asfalto, calcule a velocidade da moto em km por hora. Utilize π igual a 3,1. É um raciocínio de resolução. A velocidade angular é 2π vezes a frequência. A velocidade linear é a velocidade angular vezes R. Eu pego aqui, ó, a velocidade angular, substituo ela por V dividido por R, que é igual a 2πf. Na verdade, ó, esse ômega aqui é igual o V dividido por R, tá? Só vocês lembrarem, só fazer isso isolar aqui, ó. Ômega é igual ao V dividido por R. Só passei o R para cá dividindo, tá? Tá aqui agora. Logo, a velocidade V, ó, passei o R para cá multiplicando. 2πrf. Então, a velocidade linear da moto, se eu tenho a velocidade angular, é 15,5 metros por segundo. Isso em km por hora é aproximadamente 55,8 km por hora. Então, de novo, raciocínio de resolução. O que ele me deu? Me deu frequência e me deu raio. Quer saber a velocidade da moto em km por hora? Ora, eu calculei a velocidade angular. Na verdade, antes de fazer isso, eu já relacionei a velocidade linear com a velocidade angular. Isso apenas fez as substituições agora, ó. Outro exemplo, a figura representa o acoplamento de três rodas dentadas, A, B e C, que possuem 40, 10 e 20 dentes, respectivamente. Lembrando que os dentes são todos iguais, quantas voltas dá a roda A, enquanto a roda C completa 10 voltas. Então, temos aqui, ó, 40 dentes, 10 dentes, 20 dentes. Ó, um pontinho aqui, tá, vai percorrer linearmente o mesmo tanto que um pontinho aqui e que um pontinho aqui. Tá? Se esse aqui percorre 10 centímetros, aqui todo mundo vai percorrer 10 centímetros. Isso tem que ser compensado na quantidade de volta. Quanto menor for a engrenagem aqui, mais voltas ela vai ter que dar para compensar na outra. Então, ó, a relação aqui é o seguinte, ó, C é o dobro de B e A é o 4 vezes, é o quádruplo de B, beleza?
Então, a frequência de A vezes R de A é igual à frequência de C, R de C. A frequência de A, o raio de A, é 2 vezes o R de C. Beleza? Para ficar todo mundo igual. Olha só, eu tinha aqui uma equação que tinha duas incógnitas, né? Eu separei essa incógnita, eu coloquei essa incógnita aqui, ó, em função de R de C, beleza? Ou melhor, eu peguei R de C e coloquei em função de R de A. Logo, a frequência de A é a frequência de C vezes o raio do C dividido pelo raio do C. Então, o raio do C corta com o raio do C. A frequência de A é a frequência de C sobre 2, que é igual a 5. Certo? Ó, C completa 10 voltas. Como eu sei a frequência de C, e a frequência de A é a frequência de C sobre 2, 10 dividido por 2 dá 5. Tranquilo? Então, ó, procura sempre relacionar as polias, as engrenagens, um em relação à outra, tá? Dobro, triplo, 1,5. Tá aí, finalizamos o movimento circular uniforme, lembrando o seguinte, ó, quando você estiver trabalhando com as polias acopladas, quando elas estão girando por meio de correias, o sentido de giro é o mesmo. Quando elas estiverem trabalhando com dentes, engrenagens dentadas, enquanto uma gira no sentido anti-horário, a outra vai girar no sentido horário. Vou finalizar essa aula aqui. A próxima aula nós vamos tratar do movimento circular uniformemente variado. E aí encerramos essa parte fundamental aqui. Vamos passar para a cinemática vetorial.